Na verdade, ele nem dormiu direito. Virava de um lado para o outro, com a mente pesada. Não era cansaço físico. Como se tivesse um peso invisível esmagando o peito. Era algo pior. Era dívida. Ele pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. E lá estava de novo. Saldo: R$ 3.847,29. Aquele número parecia gritar. Não era só um número. Era vergonha. Era medo. Era fracasso. João passou a mão no rosto e ficou alguns segundos olhando fixamente para a tela. Como que ele chegou ali? Ele lembrava. Começou pequeno. Um cartão de crédito aqui. Um parcelamento ali. Eu mereço, isso depois de um mês difícil. Depois eu resolvo. E quando percebeu, já era tarde. As faturas começaram a virar uma bola de neve. Ele começou a pagar o mínimo. Depois pegou empréstimo para cobrir cartão. Depois outro empréstimo para cobrir o primeiro. E agora? Agora ele estava preso. Trabalhava o mês inteiro. E parecia que não saía do lugar. Era como correr em uma esteira quebrada. Quanto mais ele corria, mais cansado ficava menos e continuava no mesmo lugar. Ele levantou da cama, foi até o espelho. Olhou para si mesmo. Olhos fundos. Rosto cansado. Como eu deixei chegar nisso? Mas no fundo, ele sabia a resposta. Não foi falta de dinheiro. Foi falta de controle. Foi falta de disciplina. Foi falta de consciência. Isso doía mais do que qualquer dívida. Porque significava que o problema não era o banco. Era ele. João foi até a cozinha, fez um café simples. Sentou na mesa. Silêncio. A casa quieta. Só o som da colher mexendo o café. E naquele momento, algo começou a mudar. Pequeno, quase imperceptível. Mas poderoso. Ele pensou. Se fui eu que me coloquei nisso, então sou eu que posso sair. Aquilo não resolveu o problema. Mas acendeu uma faísca. Pela primeira vez em muito tempo, João não pensou em fugir. Ele pensou em enfrentar. Pegou um caderno velho, uma caneta, e escreveu no topo da página: Hoje eu começo a sair das dívidas. A mão tremia. Mas ele continuou. Naquele momento, João não sabia exatamente como sair. Não tinha fórmula mágica. Não tinha dinheiro sobrando. Não tinha ajuda. Mas ele tinha algo que não tinha antes. Decisão. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas não está endividada só por falta de dinheiro. Está endividada porque nunca decidiu mudar de verdade. E João, naquele dia, decidiu, sem perceber. Aquele foi o primeiro passo para transformar um saldo negativo em uma vida no positivo. A verdade que dói. João ficou alguns minutos olhando para aquela folha. Hoje eu começo a sair das dívidas. Bonito no papel. Mas na prática, dava medo. Muito medo. Porque decidir é fácil. Difícil é sustentar a decisão quando a realidade bate na porta. E naquele mesmo dia, bateu. O celular vibrou. Notificação. Fatura do cartão fechada. João respirou fundo. Abriu. R$ 1.289,47. Ele soltou um riso fraco, quase irônico. Claro, mais uma. Mas dessa vez foi diferente. Ele não fechou o aplicativo. Não fingiu que não viu. Não falou depois, eu vejo isso. Ele encarou. De verdade. Pegou o caderno novamente. E escreveu. Cartão de crédito menos R$ 1.289,47. Depois abriu o outro aplicativo. Empréstimo pessoal. Saldo restante, R$ 2.150. Escreveu também. Depois veio o cheque especial. Depois veio aquela compra parcelada esquecida. Quando terminou, o papel estava cheio. E o coração também. Total, R$ 5.963,76. Silêncio. Pesado. Sincero. Sem desculpas. Sem maquiagem.
Ali estava a verdade. A verdade que ele evitou por meses. E naquele momento, doeu. Mas não era uma dor ruim. Era aquela dor que acorda, que tira da ilusão, que te obriga a crescer. João percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Enquanto ele não sabia o tamanho real do problema, ele também não tinha como resolver. Ele estava lutando contra um inimigo invisível. E agora? Agora o inimigo tinha nome, tinha número, tinha forma. E isso mudava tudo. Porque problema escondido cresce. Problema encarado começa a diminuir. João passou a mão no rosto e disse em voz baixa: Chega. Mas dessa vez, não foi emocional. Foi racional. Ele virou a página do caderno e escreveu: Plano. E pela primeira vez, ele não pensou em ganhar mais dinheiro. Ele pensou em parar de perder. Porque ele finalmente entendeu algo que ninguém tinha explicado antes. Não adianta ganhar muito se você não sabe controlar. É como encher um balde furado. Quanto mais você coloca, mais você perde. E ali, João tomou a segunda decisão mais importante da vida dele. Ele não ia mais viver no automático. Nada de comprar por impulso. Nada de parcelar sem pensar. Nada de eu mereço isso como desculpa. Agora, tudo teria consciência. Tudo teria intenção. Tudo teria controle. Ele não tinha dinheiro ainda, mas estava começando a construir algo muito mais valioso. Disciplina. E disciplina paga qualquer dívida. Pode não ser rápido. Pode não ser fácil. Mas é inevitável. João fechou o caderno. Olhou novamente para o saldo negativo no celular. E pela primeira vez, ele não sentiu desespero. Sentiu desafio. E isso muda o jogo. O corte que liberta. No dia seguinte, João acordou diferente. Não mais leve, mas mais consciente. E consciência pesa, porque agora ele via tudo. O café que comprava na rua todos os dias. O lanche por impulso no meio da tarde. As assinaturas que ele nem lembrava mais. Os pequenos gastos que pareciam inofensivos, mas que juntos eram um vazamento silencioso destruindo a vida financeira dele. João sentou com o caderno novamente. Dessa vez, escreveu no topo: Onde meu dinheiro está indo? E começou a anotar. R$12 aqui. $25 ali. R$9,9 de aplicativo. R$49,9 de outro. Quando terminou, ele ficou em silêncio. Não era falta de dinheiro. Era excesso de desperdício. Aquilo bateu forte. Porque, pela primeira vez, ele não podia culpar ninguém. Nem o governo. Nem o salário. Nem a vida. Era ele. Sempre foi. João respirou fundo. E tomou uma decisão que parecia simples, mas que mudaria tudo. Cortar. Mas não cortar qualquer coisa. Cortar sem consciência gera frustração. Cortar com estratégia gera liberdade. Ele olhou para a lista e começou. Cancelou assinaturas que não usava. Parou de pedir comida por impulso. Decidiu levar café de casa. Definiu um limite claro de gastos semanais. Não foi confortável. Na verdade, foi incômodo. Muito. Porque cortar gastos não mexe só no bolso. Mexe no ego. Mexe nos hábitos. Mexe na identidade. É ali que muita gente desiste. Porque percebe que não está abrindo mão de coisas. Está abrindo mão de versões de si mesma. Mas João continuou. Mesmo desconfortável. Porque ele entendeu algo poderoso. Disciplina dói no começo. Mas o arrependimento dói muito mais. Os primeiros dias foram estranhos. Ele pegava o celular várias vezes. Quase comprava algo. Mas parava. Pensava. Respirava. E lembrava do saldo negativo. Aquilo virou um gatilho. Não de desespero, mas de controle. E aos poucos, algo começou a acontecer. Pequeno. Quase invisível. Mas real. O dinheiro começou a sobrar. Pouco. Mas sobrar.
E aquilo era novo. Era estranho. Era bom. Pela primeira vez em meses. João chegou no final da semana. E ainda tinha dinheiro. Não muito. Mas tinha. Ele olhou para o caderno e escreveu. Funciona. Simples assim. Sem emoção exagerada. Sem euforia. Só verdade. Funciona. E naquele momento, João entendeu algo que muda qualquer jogo financeiro. Você não fica rico cortando café, mas você se torna disciplinado. E é a disciplina que constrói riqueza. O jogo não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle. E João, finalmente, estava assumindo o controle da própria vida. O controle que transforma. João já não era mais o mesmo. Mas por que agora? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. E isso muda tudo. Cortar gastos foi o primeiro passo. Mas ele percebeu rapidamente. Só cortar não resolve. Se você não souber direcionar o dinheiro, ele some de novo. E foi aí que João deu o próximo passo. Ele abriu o caderno. Nova página. E escreveu no topo. Para onde meu dinheiro vai agora? Dessa vez, não era sobre olhar o passado. Era sobre comandar o futuro. Ele dividiu a folha em partes. Simples. Direto. Sem complicação. SSNCIAL. 2. Dívidas. 3. Reserva. Livre. Ele ficou olhando aquilo por alguns segundos. Parecia básico. Mas era poderoso. Porque pela primeira vez, o dinheiro dele teria destino. Antes, o dinheiro simplesmente vinha e desaparecia. Agora, ele teria ordem. Ele começou a organizar. Essencial, aluguel, comida, contas fichas. Dívidas, prioridade absoluta. Reserva, mesmo que pequena. Precisava existir. Livre, o mínimo possível, mas necessário para manter a sanidade. João não tentou ser perfeito. Ele foi realista. E isso fez toda a diferença. Porque plano perfeito que não é executado não vale nada. Mas plano simples, feito todo mês, muda vidas. Ele fez as contas. Apertou de um lado. Ajustou do outro. E definiu algo claro. Todo o dinheiro que sobrasse iria direto para as dívidas. Sem negociação. Sem desculpa. Sem emoção. Regra é regra. E regra protege você de você mesmo. Os dias começaram a passar. E João começou a sentir algo novo. Clareza. Ele sabia quanto podia gastar. Sabia quanto precisava pagar. Sabia quanto estava evoluindo. E isso trouxe paz. Não aquela paz de quem não tem problema, mas a paz de quem sabe o que está fazendo. E isso é raro. Muito raro. Uma semana depois, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Sentou para revisar. Pegou o caderno. Olhou os números. E percebeu. Ele não estava mais perdido. Ainda estava endividado. Mas não estava mais descontrolado. E isso muda o jogo completamente. Porque a maioria das pessoas acha que o problema é a dívida. Mas não é. O problema é não saber o que fazer com o dinheiro. João ainda tinha um caminho longo pela frente. Mas agora, ele tinha direção. E direção é mais importante do que velocidade. Porque não adianta correr rápido na direção errada. Ele fechou o caderno, respirou fundo e disse para si mesmo: agora eu sei o que estou fazendo. E quando você chega nesse nível, você deixa de ser vítima e começa a se tornar protagonista. O jogo virou. E dessa vez, era de verdade. A primeira vitória e o primeiro teste. 2 semanas se passaram. Para a maioria das pessoas, isso não significa nada. Mas para João, foi uma eternidade. 2 semanas sem gastar por impulso. 2 semanas seguindo o plano. 2 semanas dizendo não para si mesmo. E aquilo começou a dar resultado. Pequeno, mas real. Naquela noite, depois do trabalho, João sentou na mesa, pegou o caderno e o celular
Respirou fundo e abriu o aplicativo do banco. Saldo: R$ 3.102,1. Ele ficou em silêncio, os olhos fixos na tela. Ele fez as contas rapidamente na cabeça. Sim, tinha diminuído. Pela primeira vez em meses. A dívida tinha encolhido. Não foi sorte. Não foi milagre. Foi disciplina. João encostou na cadeira e soltou um leve sorriso. Não era euforia. Era algo mais profundo. Era orgulho. Mas não aquele orgulho de mostrar para os outros. Era o orgulho silencioso. De quem sabe que está vencendo uma batalha interna. Ele pegou a caneta e escreveu no caderno. Diminuiu. Simples, mas carregado de significado. Aquilo era a prova. A prova de que ele estava no caminho certo. E naquele momento, algo perigoso apareceu. Um pensamento. Sutil. Quase inocente. Eu mereço. João ficou em silêncio. A mente começou a trabalhar. Eu estou me esforçando tanto. Só hoje não tem problema. É só um pequeno agrado. E pronto. Era assim que tudo começava. Não com grandes erros, mas com pequenas concessões. João conhecia esse caminho. Ele já tinha vivido isso. E foi exatamente isso que colocou ele no fundo do poço. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Respirou. E fez algo diferente. Em vez de justificar, ele questionou. Isso me aproxima? Ou me afasta do meu objetivo? Silêncio. A resposta veio na hora. Afastava. Sempre afasta. Porque o problema nunca foi o valor. Foi o padrão. João abriu os olhos, pegou o celular e bloqueou o aplicativo de compras que mais usava. Sem drama. Sem discurso. Só ação. Depois escreveu no caderno Disciplina UBONTAD. E ali, ele venceu de novo. Não contra a dívida, mas contra ele mesmo. E essa é a vitória mais importante de todas. Porque a dívida é só consequência. O verdadeiro inimigo é o comportamento. Os dias seguintes passaram. E João começou a perceber algo curioso. Quanto mais ele se controlava, mais forte ele se sentia. Era como treinar um músculo invisível. No começo dói. Depois fortalece. E então, vira parte de quem você é. João não estava apenas pagando dívidas. Ele estava se reconstruindo. E isso não tem volta. Porque quando você muda o comportamento, o dinheiro começa a obedecer. E quando o dinheiro obedece, a sua vida muda. De verdade. Mas João ainda não sabia que o próximo passo seria ainda mais desafiador. Porque agora não era só sobre cortar. Era sobre crescer. E crescer exige coragem. O despertar do crescimento. João achava que já tinha feito o mais difícil. Controlar gastos. Seguir um plano. Dizer não para si mesmo. Mas ele estava prestes a descobrir que aquilo era só o começo. Porque existe um limite para cortar. Mas não existe limite para crescer. E foi essa chave que virou tudo. Naquela noite, mexendo no celular, João caiu em um vídeo. Um personagem diferente. Forte, seguro, direto. Era o VNC6. A voz era firme. O jogo do dinheiro não é só sobreviver. É evoluir. Quem só corta gasto vive no limite. Quem aprende a gerar renda muda de vida. João travou. Aquilo não era motivação. Era verdade. Ventrículo esquerdo, VNC6 com gráfico subindo, luz azul e dourada. Ele pensou. Eu estou só me defendendo. Mas não estou avançando. E ali nasceu uma nova decisão. Ele não queria apenas sair do negativo. Queria ir para o positivo. Mas como? Sem tempo. Sem dinheiro. Sem experiência. Ou pelo menos, era o que ele achava. João abriu o caderno. Como ganhar mais? Silêncio. Dúvida. Mas dessa vez ele não parou. Começou simples. Frielas. Vendas. Serviços. Horas extras.
qualquer movimento, porque entendeu algo chave. Renda extra não começa grande. Começa com atitude. Ventrículo esquerdo close no olhar do VNC6. Quem espera o momento perfeito? Fica parado. Quem começa pequeno? Constrói grande. Aquilo ficou na mente dele. E ele começou. Sem perfeição. Sem glamour. Mas com ação. Um serviço aqui. Uma venda ali. Uma oportunidade aceita. Era pouco. Mas era novo. E trouxe algo poderoso. Velocidade. Agora não era só cortar perdas. Era aumentar ganhos. E isso acelera tudo. João começou a sentir algo diferente. Esperança real. Baseada em ação. Baseada em resultado. E quanto mais avançava, mais lembrava do VNC6. E no fundo começou a entender. O VNC6 não era só um personagem. Era uma mentalidade. Uma versão evoluída dele mesmo. Ventrículo esquerdo, sombra de João Sergipe transformando no VNC6. Ali, algo despertou. Não era mais sobre dívida. Era sobre evolução. Porque quando você evolui, você não aceita mais voltar. João agora tinha controle. Tinha direção. E começava a crescer. Mas o próximo passo seria outro nível. Porque não seria só ganhar dinheiro. Seria fazer o dinheiro trabalhar. E aí, tudo muda. Se você sentiu isso até aqui, você já entendeu. Agora a pergunta é: vai assistir ou viver? Pesquise. Entenda. VNC6. O dinheiro começa a trabalhar. João já não era mais o mesmo. Agora ele tinha controle. Tinha disciplina. E começava a gerar mais dinheiro. Mas algo ainda incomodava. Ele trocava tempo por dinheiro. Sempre. E no fundo, sabia. Se parasse de trabalhar, o dinheiro parava também. Foi aí que aquela voz voltou. VNC6. Direta, firme. Existe um momento na vida que você para de trabalhar só pelo dinheiro. E começa a fazer o dinheiro trabalhar por você. Aquilo travou a mente dele. Porque até então, João só conhecia um caminho. Trabalhar, receber, pagar contas, repetir. Um ciclo infinito. Sem crescimento real. Sem liberdade. Ventrículo esquerdo, loop visual, rotina repetitiva, dias iguais. Ele pegou o caderno. Nova página. Fazer o dinheiro trabalhar. Parecia distante, mas não impossível. João começou a pesquisar. Vídeos. Conteúdos. Estratégias. E pela primeira vez, ele não estava procurando atalhos. Estava buscando entendimento. Aprendeu sobre juros compostos, ações, dividendos, renda fixa. No começo, parecia confuso, mas uma ideia ficou clara. Dinheiro parado. Perde. Dinheiro investido. Cresce. Ventrículo esquerdo, gráfico subindo lento e consistente. João não tinha muito, mas tinha algo importante. Consistência. Então começou pequeno. Muito pequeno. Mas começou. Separou uma parte do que sobrava. E investiu. Sem emoção. Sem pressa. Com estratégia. Os dias passaram. Nada aconteceu. Nenhuma mágica. Nenhum ganho absurdo. E isso quase fez ele duvidar. Mas então, ele lembrou. O jogo do investimento não é velocidade. É tempo. Ele continuou, semana após semana, mês após mês. E então, algo aconteceu. Pequeno, mas poderoso. O dinheiro rendeu. Pouco, mas rendeu sozinho. Sem esforço. Sem troca de tempo. João ficou olhando aquilo em silêncio. Era diferente. Era novo. Era real. Ele escreveu no caderno. O dinheiro trabalhou. Naquele momento, a mente dele expandiu. Porque agora ele entendeu. Não era sobre ficar rico rápido. Era sobre construir liberdade aos poucos. Ventrículo esquerdo,
O NC6 ao fundo, observando, firme. João não estava mais só pagando dívidas. Não estava só ganhando mais. Ele estava construindo um sistema. E sistemas mudam vidas. Agora existia algo trabalhando por ele. Mesmo que pequeno, mas constante. E isso não tem volta. Porque quando você vê o dinheiro crescer, você nunca mais aceita deixar ele parado. João respirou fundo, olhou para frente e percebeu. Ele ainda não tinha chegado lá, mas já não era mais o mesmo de antes. E isso já era vitória. Mas o próximo passo seria o mais desafiador emocionalmente. Porque agora, o jogo não seria só contra o dinheiro. Seria contra o medo. E poucos passam dessa fase. Se você chegou até aqui, você já está diferente. Agora a decisão é sua. Ignorar ou evoluir. VNC6. O medo que testa. João estava avançando. Dívidas diminuindo. Renda aumentando. Investimentos começando. Tudo parecia finalmente entrar no lugar. Mas foi exatamente aí que o medo apareceu. Silencioso. Sutil. Perigoso. Por que crescer? Assusta. Principalmente quando você não está acostumado. João começou a perceber isso nos pequenos detalhes. Ao investir um valor maior. Ao abrir o aplicativo e ver oscilações. Ao pensar em colocar mais dinheiro. O coração acelerava. A mente travava. E se eu perder? E se dar errado? E se eu voltar para estaca zero? Ventrículo esquerdo, tela do celular oscilando, gráficos caindo e subindo. Aquilo mexeu com ele. Porque, diferente das dívidas, ali não existia certeza. Existia risco. E risco ativa o medo. João ficou alguns dias travado. Observando. Pensando. Quase recuando. E é exatamente aí que a maioria desiste. Não porque não funciona, mas porque sente medo e confunde medo com sinal de erro. Mas então, aquela voz voltou. VNC6. Calma. Firme. Medo não é sinal para parar. É sinal de crescimento. Quem nunca sentiu medo, nunca saiu do lugar. Aquilo bateu forte. Porque era verdade. João percebeu algo importante. Quando ele gastava sem pensar, ele não sentia medo. Mas aquilo destruía ele. Agora, ele estava fazendo certo e sentia medo. Ou seja, o desconforto era parte do processo. Ventrículo esquerdo, João respirando fundo, olhar decidido. Ele não precisava eliminar o medo. Precisava agir com ele. E isso muda tudo. João voltou ao caderno. Escreveu: medo não manda em mim. Simples. Direto. Poderoso. Então fez algo importante. Ele não aumentou o risco de forma irresponsável, mas também não travou. Continuou. Com estratégia. Com consciência. Com controle. Passo a passo. E aos poucos, o medo foi diminuindo. Não porque sumiu, mas porque ele ficou mais forte, mais preparado, mais seguro. João começou a entender um novo nível do jogo. Controle financeiro te tira do caos, mas controle emocional te leva para o crescimento. Ventrículo esquerdo, GNC6 ao fundo, como um guia, firme e estável. Agora ele não reagia mais. Ele decidia. E isso separa quem tenta de quem conquista. Os dias passaram. E João percebeu. O medo ainda existia, mas já não dominava. E isso era liberdade. Porque liberdade não é ausência de medo. É ação apesar dele. João estava mudando. De verdade. De dentro para fora. E o próximo passo seria o mais simbólico de todos. Porque pela primeira vez, ele veria algo que parecia impossível antes. Um saldo positivo. E quando isso acontece, nada mais é igual. Se você chegou até aqui, você já sentiu. Agora é simples. Você volta. Ou continua evoluindo,
VNC 6. O primeiro saldo positivo. João acordou como em qualquer outro dia. Sem expectativa. Sem ansiedade. Só mais um passo no processo. Mas aquele dia não era comum. Ele nem imaginava. Seguiu a rotina. Trabalho. Foco. Disciplina. Sem distrações. Sem impulsos. Sem atalhos. À noite, já em casa, ele sentou como sempre. Mesa simples. Caderno aberto. Celular na mão. Respirou fundo. E abriu o aplicativo do banco. Por um segundo. Ele travou. O número estava lá. Mas algo estava diferente. Ele piscou. Olhou de novo. Saldo: R$ 127,43. Silêncio. Absoluto. João não se mexeu. Não falou nada. Só ficou olhando. Como se a mente estivesse tentando entender. Depois de meses. Depois de erros. Depois de noites sem dormir. Depois de disciplina, cortes, decisões difíceis. Aquilo aconteceu. Ele saiu do negativo. Ventrículo esquerdo close no olho, emoção contida. João encostou na cadeira. Respiração pesada. Olhos marejados. Não era pelo valor. Era pelo significado. R$ 127,43 não mudava a vida de ninguém. Mas para ele, mudava tudo. Porque aquele número carregava sacrifício, consistência, evolução. Era a prova. A prova de que ele conseguiu. De que era possível. De que o processo funciona. Ele pegou o caderno com a mão levemente trêmula. E escreveu. Eu consegui. Simples, mas definitivo. Naquele momento, João não era mais a mesma pessoa. Não era mais o cara perdido. Não era mais o cara endividado. Não era mais o cara sem controle. Ele tinha se transformado. De dentro para fora. Ventrículo esquerdo, transição. João Sergipe levantando. Postura firme. Sombra do VNC 6. E então, ele lembrou de tudo. Do primeiro dia. Do saldo negativo. Das decisões difíceis. Dos nãos que ele deu. Do medo que enfrentou. Tudo valeu a pena. Porque aquele pequeno positivo era só o começo. João entendeu algo que muda qualquer vida. O dinheiro no positivo é consequência. A verdadeira vitória é quem você se torna no processo. Agora ele tinha controle, disciplina, clareza e uma base construída. E isso ninguém tira. Ele olhou novamente para o saldo. Sorriu. Mas dessa vez, não era alívio. Era confiança. Porque ele sabia. Se fez uma vez, pode fazer de novo. E melhor. Muito melhor. O jogo não acabou. Na verdade, agora ele estava começando de verdade. Porque sair do zero é difícil. Mas crescer depois disso exige um novo nível. E João estava pronto. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Não é sorte. Não é milagre. É método. É mentalidade. É decisão. Agora a pergunta é: você vai continuar só olhando? Ou vai viver isso também? VNC 6. O jogo da escala. João finalmente estava no positivo. Mas diferente do que ele imaginava. Nada mudou do dia para a noite. Não teve luxo. Não teve dinheiro fácil. Não teve vida perfeita. E isso foi importante. Porque ele entendeu uma verdade. Ficar no positivo não é o fim. É o começo. Muita gente luta para sair do negativo. Mas se perde quando chega no zero. Porque relaxa. Volta aos velhos hábitos. E tudo recomeça. Mas João não. Ele já sabia. O problema nunca foi o dinheiro. Era o comportamento. B. Passado N de V idea de O versus presente controlado. Então ele fez diferente. Não comemorou gastando. Fortaleceu o sistema. Abriu o caderno. Escala. Agora o foco era crescer. Com inteligência.
Ele organizou melhor, aumentou os investimentos, criou metas mensais, definiu limites claros e fez algo decisivo. Automatizou. Porque entendeu: o que depende de motivação falha. O que vira sistema cresce. Ventrículo esquerdo, dinheiro sendo direcionado automaticamente. Agora, quando o dinheiro entrava, já tinha destino. Investimento. Reserva. Crescimento. Sem emoção. Sem improviso. Só execução. Os meses passaram. E o dinheiro começou a crescer. Devagar, mas consistente. E isso trouxe segurança. João já não vivia preocupado. Porque agora tinha base. Tinha controle. Mas surgiu um novo desafio. O conforto. Aquela voz. Agora está tudo bem. Pode relaxar um pouco. João reconheceu. Era o mesmo padrão de antes. Mas agora, ele estava diferente. O BNC6 se firme como Reuia. Ele escreveu. Consistência e emoção. E manteve o ritmo. Sem pressa. Sem ansiedade. Porque entendeu. Riqueza não é ganhar rápido. É não parar. João começou a pensar maior. Futuro. Liberdade. Construção. E pela primeira vez, ele não reagia à vida. Ele criava. O saldo positivo virou normal. O crescimento virou consequência. E isso muda tudo. Porque agora, o jogo não era mais sobreviver. Era construir. João deixou de ser o cara que queria sair da dívida. Agora ele construía patrimônio. Outro nível. Outra mentalidade. Mas ainda faltava algo. O passo final. O mais forte. Porque não seria mais só sobre ele. Seria sobre impacto. E quando você chega aí, não tem volta. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Isso não é sobre dinheiro. É sobre evolução. A última decisão está chegando. VNC6. O legado. João chegou onde poucos chegam. Mas não foi rápido. Não foi fácil. E com certeza, não foi sorte. Foi decisão. Disciplina. Consistência. E principalmente, transformação. Ele saiu do negativo. Passou pelo controle. Aprendeu a crescer. Construiu um sistema. Mas o mais importante, ele mudou. De verdade. De dentro para fora. Naquela noite, sentado na mesma mesa simples de meses atrás. João abriu o aplicativo do banco. Saldo positivo. Investimentos crescendo. Contas organizadas. Tudo no lugar. Mas dessa vez, ele não ficou em silêncio. Ele sorriu, porque agora ele entendia. O dinheiro era só consequência. A verdadeira vitória era quem ele tinha se tornado. Ventrículo esquerdo, João mais confiante. Postura firme, sombra do VNC6. E foi nesse momento que algo mudou novamente. João percebeu que não fazia mais sentido guardar isso só para ele. Porque ele lembrava do medo, da dúvida, do descontrole, da sensação de estar perdido. E sabia que milhares de pessoas estavam exatamente ali. Agora, nesse momento, sem direção, sem controle, sem esperança. E foi aí que nasceu o próximo passo. Não mais sobreviver. Não mais crescer sozinho. Mas impactar. João pegou o caderno pela última vez. E escreveu. Ensinar. Simples. Mas poderoso. Porque quem aprende, evolui. Mas quem ensina, multiplica. Ventrículo esquerdo, VNC6 ao lado de João, como um símbolo de evolução. Ele começou a compartilhar. Com amigos. Com pessoas próximas. Com quem estava perdido como ele já esteve. Sem promessas fáceis. Sem atalhos. Só verdade. Só método. Só realidade. E algo incrível começou a acontecer. Pessoas começaram a mudar. A sair do negativo. A tomar controle. Ao despertar. Assim como ele. E naquele momento,
João entendeu o verdadeiro significado de tudo aquilo. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre liberdade. Era sobre consciência. Era sobre evolução. E o VNC6 agora fazia ainda mais sentido, porque não era só um símbolo. Era um caminho, uma mentalidade, uma transformação real. Ventrículo esquerdo, multidão ao fundo, todos evoluindo, luz azul e dourada. João não era mais só João. Ele representava algo maior. E você, que chegou até aqui, também pode. Porque essa história não é só dele. É de qualquer pessoa que decide mudar. A pergunta final é simples. Você vai continuar vivendo no automático? Ou vai assumir o controle da sua vida? Não espere o momento perfeito. Não espere ter mais dinheiro. Não espere motivação. Comece. Agora. Pesquise. Aprenda. Aprofunde. VNC6. Porque o jogo só muda para quem decide jogar